Escorpião, antes de você continuar ouvindo estas palavras, para por um segundo. Respira. Não precisa entender agora, apenas sente, porque algo mudou e você percebeu. Talvez não com clareza, talvez não com lógica, mas em algum nível mais profundo, você sentiu. Presta atenção, houve um momento recente em que tudo pareceu estranho. Um silêncio diferente, um pensamento que veio do nada, uma lembrança que não fazia sentido surgir agora, mas surgiu e ficou. Isso muda tudo, porque quando algo insiste em voltar à sua mente, não é por acaso. Escorpião, você tem tido sonhos que parecem mais reais do que deveriam? Sonhos que deixam uma sensação no corpo mesmo depois de acordar? Como se fossem mensagens, como se alguém estivesse tentando te mostrar algo, mas você ainda não conseguiu decifrar. Ou talvez nem seja um sonho, talvez seja aquela sensação estranha de estar sendo observado, não por algo negativo necessariamente, mas por algo que está tentando chamar sua atenção. Mas há algo escondido, algo que você ainda não percebeu completamente. Você também sentiu uma mudança na sua energia, um cansaço diferente, ou ao contrário, uma inquietação que não te deixa em paz, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não sabe o que. Presta atenção, isso não vem do nada, isso vem de um movimento invisível, silencioso, mas real. Escorpião, o universo não fala com todos da mesma forma. Com alguns, ele grita, com outros, ele sussurra, e com você, ele provoca, ele cria situações, ele envia sinais, ele repete padrões até você perceber. E você já recebeu esse sinal mais de uma vez. Quantas vezes você ignorou aquela voz interna, aquela sensação que dizia isso não está certo, ou presta atenção nisso, mas você seguiu em frente como se não fosse importante? Isso muda tudo, porque quando você ignora o primeiro aviso, o segundo vem mais forte, e o terceiro já não pode ser ignorado. Escorpião, existe algo tentando atravessar o seu caminho agora, algo que não pertence ao acaso. Pode ser uma mensagem, pode ser uma pessoa, pode ser uma verdade que você evitou por muito tempo. E mesmo sem perceber, você já começou a se aproximar disso. Mas há algo que você ainda não percebeu. Você tem visto sinais repetidos, números iguais, palavras que se repetem, situações que parecem cópias umas das outras, como se a vida estivesse tentando te mostrar o mesmo cenário, até você reagir de forma diferente. Isso não é coincidência. Isso é um padrão sendo ativado. Presta atenção. Você pensou em alguém recentemente e logo depois viu algo que te lembrou ainda mais dessa pessoa? Uma música, uma frase, uma imagem, como se o universo estivesse insistindo nesse nome dentro de você. Isso muda tudo, porque quando uma energia volta com tanta força, é porque ela nunca foi completamente embora. Escorpião, há uma conexão que ainda está aberta, invisível, mas ativa. E essa conexão está sendo puxada agora, por algo maior do que você imagina. Mas há algo escondido. Você também pode ter sentido uma leve tensão no ambiente, como se algo ao seu redor estivesse diferente. Pessoas agindo de forma estranha. Energias que não batem, uma sensação de que nem tudo está como parece. Isso não é paranoia, isso é percepção. Escorpião, você é mais sensível ao invisível do que a maioria. Você capta o que não é dito, você sente o que não é mostrado, e por isso, quando algo muda, você é um dos primeiros a perceber, mesmo que não entenda imediatamente. E talvez seja por isso que você tentou ignorar, porque sentir, sem entender, cansa, confunde, desestabiliza. Mas isso muda tudo, porque desta vez, ignorar não vai fazer desaparecer. Presta atenção. Existe uma energia tentando se comunicar com você neste exato momento. Não através de palavras diretas, mas através de sensações, de lembranças, de sinais que se repetem até você parar e ouvir. Escorpião, pode ser um anjo, pode ser karma, pode ser alguém energeticamente ligado a você, mas seja o que for, não chegou agora por acaso. Chegou porque algo em você abriu, mesmo que você não tenha percebido. E quando algo se abre, algo também começa a se aproximar, mas há algo que você ainda não percebeu. Você não está apenas recebendo sinais, você está sendo guiado para um ponto específico, um momento, um encontro, uma decisão, algo que ainda não aconteceu, mas já começou a se formar. E no fundo, bem no fundo, você sente isso.
Sente que algo está vindo. Sente que algo está prestes a mudar. Sente que não é mais como antes. Escorpião, o que você está vivendo agora é o início de algo maior. Algo que pode mudar a forma como você vê uma pessoa, uma situação ou até a si mesmo. Mas ainda existe uma parte que não foi revelada. E quando ela aparecer, você vai entender porque tudo isso começou exatamente agora. Escorpião, agora começa a ficar mais claro, mas ao mesmo tempo mais intenso. Porque tudo aquilo que você sentiu na primeira parte não era apenas uma sensação solta. Era o início de uma mensagem sendo decifrada dentro de você. E isso ainda não é a parte mais importante. Presta atenção. Existe alguém que voltou a pensar em você. Não de forma leve, não como uma lembrança passageira, mas com uma carga emocional forte. Aquela pessoa que, por algum motivo, ficou no passado, nunca saiu completamente da sua energia. Pode ter seguido a vida, pode ter se afastado, pode até ter fingido que esqueceu, mas a ligação nunca foi cortada. Isso muda tudo, porque quando uma conexão permanece ativa, mesmo no silêncio, ela pode ser reativada a qualquer momento. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Escorpião, você talvez tenha sentido isso sem perceber. Aquela sensação repentina, aquele pensamento que surge do nada, aquele nome que aparece na sua mente sem explicação. Não é coincidência, é energia sendo puxada de volta. É como se um fio invisível estivesse sendo tensionado, ligando você a alguém que ainda não resolveu o que ficou entre vocês. Mas há algo escondido, porque essa pessoa não está apenas pensando em você. Ela está sentindo o peso das próprias escolhas. Está revisitando momentos, lembrando de palavras que disse, de atitudes que tomou. E, principalmente, do que perdeu. E aqui vem o primeiro twist. Você pode ter acreditado que essa pessoa era fria, que não sentia, que simplesmente virou a página. Mas não. Por dentro, existe um arrependimento silencioso crescendo. Um arrependimento que não foi expresso, que não foi resolvido e que agora começa a transbordar. Presta atenção. Energia de arrependimento não fica parada. Ela busca reparação. Ela busca contato. Ela busca uma forma de aliviar o que ficou preso. E é por isso que essa pessoa pode se aproximar novamente. Mas isso muda tudo, porque o retorno não vem com a mesma intenção de antes. Vem carregado de algo diferente, algo que você ainda não percebeu completamente. E isso ainda não é a parte mais importante. Escorpião, enquanto essa energia tenta se reaproximar, existe outra se movimentando ao seu redor, mais silenciosa, mais densa, quase imperceptível, mas presente. Alguém que observa você, não necessariamente de forma direta, mas energeticamente. Alguém que sente a sua mudança, o seu crescimento e que, de alguma forma, não se sente confortável com isso. Pode ser inveja, mas não aquela inveja óbvia. É uma inveja sutil, disfarçada, que se manifesta em pensamentos, em pequenas atitudes, em energias que tentam te desestabilizar sem você perceber. Presta atenção. Você notou alguém agindo diferente com você? Um distanciamento estranho, um comportamento que não combina com o que era antes, ou até uma proximidade excessiva, mas com uma sensação desconfortável? Isso não é por acaso, mas há algo escondido, porque essa energia não aparece para te atacar diretamente. Ela aparece como um teste, um filtro, algo que te obriga a enxergar com mais clareza quem realmente está alinhado com você e quem não está. E aqui vem o segundo twist. Essa pessoa pode não ser quem você imagina. Pode ser alguém que sempre esteve por perto. Alguém que parece neutro. Alguém que nunca demonstrou nada claramente, mas que, no fundo, sente a sua luz como uma ameaça. Isso muda tudo, porque você está no meio de duas forças. Uma que puxa, com arrependimento, tentando se reconectar. E outra que resiste, tentando impedir que você avance completamente. Escorpião. E no centro disso tudo está você, sentindo, percebendo, mas ainda sem todas as respostas. Presta atenção, portas estão começando a se abrir. Pequenas oportunidades, pequenas mudanças, pequenas coincidências que começam a criar um caminho. Isso não é aleatório, isso é o karma se reorganizando. Quando o karma se move, ele traz de volta tudo aquilo que ficou pendente. Pessoas, situações, emoções não resolvidas, tudo retorna, mas não da mesma forma. Retorna com um propósito,
retorna para fechar ou para transformar, mas há algo escondido. Você pode estar prestes a receber um sinal mais claro, algo concreto, algo que não vai deixar dúvida. Pode ser uma mensagem, um encontro inesperado ou até uma revelação que chega de forma indireta. E quando isso acontecer, você vai sentir na hora, porque não vai ser comum, não vai ser leve, vai ter peso, vai ter significado. Isso muda tudo, porque esse sinal é a resposta que você vem ignorando. Escorpião, o universo não insiste sem motivo. Se algo está voltando, se algo está reaparecendo, é porque existe algo que ainda precisa ser visto, algo que você ainda não enfrentou completamente. E isso ainda não é a parte mais importante, porque existe um detalhe que conecta tudo isso, a pessoa do passado, a energia ao seu redor, os sinais, os sonhos, as sensações. Tudo faz parte de um mesmo movimento. Um movimento que não começou agora. Um movimento que já estava sendo preparado há algum tempo, esperando apenas o momento certo para se revelar. E esse momento chegou. Mas a verdade completa ainda não foi dita. Escorpião, agora você começa a sentir, não apenas entender, mas sentir de verdade o que está acontecendo. Porque tudo aquilo que parecia confuso começa a se encaixar. E o que antes era apenas uma sensação, agora ganha forma. Presta atenção. Deus está tentando falar com você, mas não da forma que você esperava. Não com respostas diretas, não com caminhos fáceis, mas com sinais que mexem com você por dentro. E sabe por quê? Porque você só escuta de verdade quando algo te toca profundamente. Isso muda tudo, porque o que está acontecendo agora não é sobre o passado voltando, nem sobre pessoas ao seu redor. É sobre você sendo despertado. Escorpião, aquela pessoa que pode voltar, não volta para recomeçar como antes. Volta como um espelho, para te mostrar o que você ainda sentia, o que você ainda carregava e o quanto você mudou. E naquele momento, você vai perceber que não é mais o mesmo. Presta atenção. Aquela energia negativa que você sentiu, aquela inveja silenciosa, também tem um propósito. Não está ali para te destruir, mas para te testar, para te mostrar que você já não vibra mais na mesma frequência, que você não pertence mais aos mesmos ambientes, às mesmas pessoas, às mesmas histórias. Mas há algo escondido, e agora você está pronto para ver. Escorpião, você não estava sendo ignorado pelo universo. Você estava sendo preparado. Cada silêncio, cada dor, cada dúvida, tudo foi necessário para chegar até aqui. Porque agora você consegue enxergar o que antes não conseguia. E isso muda tudo, porque quando você enxerga, você não volta atrás. Presta atenção, nos próximos 3 dias, algo vai acontecer. Não algo enorme aos olhos dos outros, mas algo extremamente significativo para você. Pode ser uma mensagem inesperada, pode ser um sonho tão claro que parece real, pode ser um encontro, ou até uma sensação tão forte que você vai parar e perceber. Esse será o sinal que confirma tudo. E quando isso acontecer, você vai entender porque aquela inquietação começou, porque aquela pessoa voltou à sua mente, porque aquela energia apareceu ao seu redor. Escorpião, você está sendo guiado para uma escolha, uma decisão silenciosa, mas poderosa. Continuar ignorando ou finalmente ouvir, porque a verdade é essa. Nada pode parar a não ser você mesmo. E aquilo que você tem evitado, aquilo que você tem fingido não ver, é exatamente que precisa ser encarado agora. Não como um problema, mas como uma porta que se abre apenas uma vez. Presta atenção, você não é qualquer pessoa. Você carrega uma força que poucos conseguem sustentar. Você já passou por situações que teriam quebrado outros, mas você não quebrou. Você se transformou. E é por isso que esse momento chegou. Não antes, agora. Escorpião, você está entre 2 caminhos. Um que mantém tudo como está, confortável, previsível, mas limitado. E outro, desconhecido, intenso, mas cheio de crescimento. E Deus, o universo, está tentando te empurrar para esse segundo caminho. Mas há algo escondido. A escolha final sempre será a sua. E quando você decidir, quando você finalmente parar de ignorar, tudo começa a se alinhar de uma forma quase impossível de explicar. As respostas aparecem, as dúvidas desaparecem,
As pessoas certas se aproximam e as erradas simplesmente deixam de fazer sentido. Isso muda tudo, porque você entra em um novo ciclo. Um ciclo onde você não precisa mais correr atrás, onde você não precisa mais provar nada, onde você simplesmente se torna. Escorpião, o que está vindo não é punição, é recompensa, mas só chega quando você está pronto. E agora você está. Presta atenção. Quando o sinal vier, não duvide, não ignore, não racionalize demais. Apenas sinta e siga, porque desta vez não é coincidência. Nunca foi. Escorpião, você foi escolhido para despertar antes dos outros, para ver antes dos outros, para entender antes dos outros. E isso não é um peso, é um chamado. E agora, você finalmente ouviu. O universo te escolheu.